Dia, a paz do Senhor estejam com todos, que Deus abençoe a vida de cada um nesta sexta-feira, que Deus possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, a minha vida, a vida da nossa família, que nessa sexta-feira Deus possa abrir portas do impossível na sua vida. Desde já agradeço por vocês nos ajudar com o compartilhamento dos vídeos. Desde já agradeço por cada comentário que vocês têm feito lá no vídeo também. Pode fazer pedido de oração, porque estamos sempre orando um pelos outros. Porque juntos somos mais fortes. A nossa palavra de hoje, que Deus preparou para mim e para você, fala de um personagem da Bíblia sobre Pedro. Em Mateus 14, do 28 ao 31, nós vamos ter falando sobre Pedro. Pedro foi o homem que caminhou sobre as águas. Em meio à tempestade, havia um barco com alguns homens ali. E ali estava Pedro. Pedro avistou a Jesus andando sobre as águas. E ali ele fala com Jesus que se era realmente Jesus, que ele o chamasse. E aí Jesus chamou Pedro. E Pedro naquele momento começou a andar sobre as águas. Mas quando Pedro deu algumas passadas, quando Pedro começou a caminhar sobre as águas, veio um vento muito forte e Pedro se assustou. E dali Pedro começou a afundar naquele mar, naquelas águas. E eu creio que Pedro ali começou um desespero, uma aflição. Porque em algum momento ele deixou que a tempestade tirasse o foco dele. Enquanto Pedro estava andando sobre as águas, ele estava com foco em Jesus. Pedro estava andando em direção a Jesus. Estava focado. O alvo dele era Jesus. E daí então, quando vem essa tempestade que bate mais forte sobre Pedro, ele tira o foco, que é Jesus, e entra o medo do que poderia acontecer através daquela tempestade, daquele vento. Assim também é comigo e com você quando estamos focados em Jesus e vem a nossa tempestade. Muitas das vezes deixamos que a tempestade, que o vento, ela nos tira do foco que é Jesus. E aí vem com tudo isso, a tempestade, o nosso medo, a nossa incerteza. Mas sabemos que servimos um Deus que é o Deus do impossível e que é o Deus que é o fiel. Pois nem eu e nem você devemos deixar que essa tempestade ou que qualquer outra tempestade nos tire o foco que é Jesus. Pois quando estamos em um barco e vem a tempestade, aí que devemos focar em Jesus. Porque Ele é o dono do tempo e Ele é o dono do mar e do ar. É Ele quem faz o vento ir para a esquerda e o vento ir para a direita. É Ele quem controla tudo sobre a nossa vida. E tudo sobre essa terra também. Porque se Jesus, se Deus quiser, é Ele quem fala, é Ele quem controla tudo. Mas tem coisa que precisamos passar. Tem coisas que precisamos enfrentar. Tem tempestade que precisamos passar por ela. Para que em algum momento o nosso foco volte para Jesus. O nosso foco nunca pode ser a tempestade que eu e você estamos passando. Ou uma luta, ou até mesmo uma doença. Eu sei que muitas das vezes é difícil a gente, no meio de tanta tribulação, de tanto problema, focar em Jesus. Mas Ele é o único que pode nos ajudar, que pode nos dar o alívio e o conforto de uma batalha, de uma vitória, de uma batalha, de uma guerra com
um ar mais tranquilo. Pois quando passamos por lutas fora da presença de Deus, parece que é o mundo acabando. E quando passamos por lutas e provas, mas na presença de Deus, ele alivia o meu fardo e o teu fardo. Então não deixe que quando Jesus te chamar, não deixe que a tempestade, que o vento te paralise. Foque somente em Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos guarda, que nos livra. Ele é aquele que faz um caminhão, uma carreta parar a 1 milímetro de você. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Pois nós temos os nossos aliados, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E com esses três não vamos perder nenhuma batalha. Porque nós servimos um Deus que até hoje eu nunca vi ele perder. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa continuar levando cura, que Deus possa levar libertação para aqueles que precisam ser libertos, que as pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso que eu e você conhece, para que elas sejam libertas da escravidão, que elas sejam libertas de todos os tipos de escravidão. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se hoje você tem a oportunidade de falar que ama, se hoje você tem a oportunidade de pedir o perdão e de perdoar, faça. Porque a nossa vida, ela é um sopro. Ela é muito rápida. Hoje estamos aqui, agora estamos aqui. Daqui 1 segundo podemos não estar mais e não ter a oportunidade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.